Estamos gravando. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Namoro Inteligente. Eu sou Cilei Moreira, a professora que conduz essa aula junto com vocês. É sempre uma satisfação poder desfrutar destes momentos. Eu tenho aprendido bastante e tenho estado muito feliz em viver esses momentos com vocês. Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos ouvir uma música, uma canção que o Anderson vai colocar para a gente. E logo depois, eu gostaria de perguntar se Yasmin pode oferecer para nós oração. Ah, obrigada, Yasmin. Anderson, por favor. Quando chove sem parar e não há onde se proteger. Quando nuvens cobrem o céu e escurece sem entardecer. Sem amigos ao redor, procurando sem achar. Vendo um labirinto só. Como posso continuar quando parece não ter jeito? A luz de Cristo tira o meu medo. Ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim, sem fim. Um refúgio para quem não tem mais como se proteger. A oração que faz voar muito além do que se pode ver. Se escutamos sua voz e decidimos prosseguir, não há tempo ou tempestade que nos possa impedir. Quando parece não ter jeito, a luz de Cristo tira o meu medo. Ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim. Quando parece não ter jeito, a luz de Cristo tira o meu medo. Oh, ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. Quando parece não ter jeito, a luz de Cristo tira o meu medo. Ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim. Quando parece não ter jeito, a luz de Cristo tira o meu medo. Ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim, sem fim, sem fim. Ele me faz sentir forças que não tenho confiança nele sem fim, sem fim. Sem fim. Tá. Amém.
Muito obrigada. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa busca pela pessoa certa. Na canção que nós escutamos e vimos, fala sobre uma confiança sem fim, fala sobre que o Senhor sempre está conosco, que Ele sempre nos ajuda, que Ele sempre nos dá uma força a mais, né? Uma força extra que precisamos. E é justamente sobre esse amor sem fim, essa confiança sem fim, que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida para todos os aspectos. Sobretudo sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é essa busca por alguém que vai se tornar o nosso companheiro ou a nossa companheira eterna. Então, para iniciarmos esse tema, eu, eu vou pedir aqui para a Alessandra ler para a gente essa citação do presidente Spencer W. Kimball, e depois, Ale, se você se sentir confortável, você pode fazer um comentário sobre ela. Ok. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: ao escolherem companheiro para a vida e a eternidade, devem planejar com o maior cuidado, refletir, orar e jejuar para certificarem-se de que, entre todas as decisões, essa não seja errada. No verdadeiro casamento deve haver uma união da mente e também do coração de cada cônjuge. As emoções não devem ser o único fator determinante das decisões, mas a mente e o coração, fortalecidos pelo jejum, a oração e sérias reflexões, terão uma chance muito maior de alcançar sucesso no casamento. Você quer comentar? Não, não, pode passar. Olha só, né? Então, o presidente Kimball ele nos ensinou que da grande responsabilidade que é escolhermos um companheiro para essa vida e para toda a eternidade. E que por mais que agora, talvez na juventude, pareça uma grande responsabilidade, ou uma decisão assim, mas isso é mais para frente, eu não vou casar agora. Nós estamos aprendendo ao longo do nosso curso que as escolhas, elas são feitas com muita antecedência, né? O planejamento dessas escolhas, elas devem ser feitas com muita antecedência. Então, essa, sem sombra de dúvida, é uma das decisões mais importantes da mortalidade. E ela tem consequências eternas na nossa vida. Então, nós precisamos, como ele nos ensina, planejar com muito cuidado. Devemos refletir, devemos orar, sim, jejuar por isso, para que nós possamos ter a certeza da decisão que vamos tomar, para não corrermos o risco dela ser uma decisão errada. Então, o relacionamento, o casamento, que nos leva ao selamento no templo, ou seja, ao casamento eterno, ele é muito maior do que as relações com alguém que você acha simpático, que você acha bonito, que você se sente atraído. Ela não pode ser só movida por essas emoções. Ela precisa ter outras emoções, outras decisões muito importantes, tá? Então, que possamos ficar com isso na mente. As nossas emoções, tipo, de paixão, de achar o outro bonito, de atração física, não pode ser um único fator para determinar uma decisão tão importante como essa. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar ao longo desse período que nós vamos estar juntos. Como que eu conduzo essa decisão, como que eu conduzo essa busca para que eu possa ser bem sucedido com ela, tá? Então vamos lá. A busca do companheiro eterno.
um sem o outro, ou seja, homem e mulher não podem cumprir seu propósito para os quais foram criados sem o outro, né? Ah, perdão. Um sem o outro, homem e mulher não podem cumprir os propósitos para os quais foram criados. Então, nós aprendemos isso nas escrituras, como, por exemplo, eu citei aqui algumas escrituras para que nós pudéssemos comentar também sobre elas, para reafirmar o que a gente acabou de ler. Então, nós podemos abrir lá 1 Coríntios, já para vocês poderem ir fazerem essa marcação, 11:11, que diz o seguinte, já marquem essa escritura. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Então, o propósito do plano do Senhor, ele tem como base fundamental a união do homem e da mulher. E aí prossegue, vamos abrir lá Doutrina e Convênio, 131. Quem abrir primeiro pode ler, se desejar. 131, do 1 ao 4. Que ela fala um pouquinho, né, que somente por meio do casamento no templo que os homens e as mulheres recebem todas as bênçãos da eternidade. Então, eu não posso, enquanto vocês procuram aí, ver quem foi que achou para ler para a gente. Então, nós não podemos dizer que queremos herdar a vida eterna, nós não podemos dizer que queremos voltar a viver com Deus, herdar o mais alto grau de glória no reino celestial, se o casamento no templo não faz parte dos nossos planos. Então, é somente e unicamente que isso fique muito registrado nos nossos corações, na nossa mente, por meio do casamento no templo, que os homens e as mulheres recebem todas as bênçãos da eternidade. Quem encontrou a escritura pode ler para a gente, por favor? Eu encontrei aqui. Pode ler, Gerson, por favor. Na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Olha só, né? Só para testificar sobre o que eu acabei de falar para vocês, que não é possível herdarmos o mais alto grau de glória se nós não entrarmos nesse novo e eterno convênio que é o casamento no templo, tá bom? Então, as duas coisas, elas andam juntas, inseparavelmente. Então, qual que é o princípio que nós vamos abordar aqui? Sobre qual princípio que nós vamos estudar? A compatibilidade em áreas-chave é essencial para um casamento feliz. Algumas vezes a gente ouve falar brigas no casamento e até mesmo divórcios, infelicidade. Muito se dá por conta dessa incompatibilidade que vem associada, que ela acaba sendo assim fortalecida e ela acaba crescendo essa incompatibilidade com o orgulho, com a falta de maturidade espiritual, com a falta de testemunho, com a falta de vivência do evangelho. E aí acaba que os lares se tornam lares infelizes, lares de briga, de discórdia, e que algumas das vezes leva ao divórcio. Então, o princípio a ser compreendido durante toda essa aula é que a compatibilidade em áreas-chave é essencial para um casamento feliz. Então, eu entendo que eu preciso escolher alguém que tenham características semelhantes com as minhas, ou características que eu me sinto confortável em lidar. E por conta disso, eu gostaria que vocês pudessem abrir aí, aqueles que desejassem, seus microfones, para poderem citar algumas características que nós devemos procurar no nosso companheiro ou na nossa companheira.
Vamos lá, quem Eu, será o primeiro a me dar uma. Oi, pode falar. a essencial Ah, para o casamento feliz é a confiança, né? Que é essencial entre o namoro e também entre o casamento também. Essencial é a confiança. A minha irmã, eu tinha mandado, ela mandou assim, o que é que tem no relacionamento, que você quer ter no relacionamento. Pode ser a confiança e amor, que é confiança, porque ela vai ter a confiança de mim e o amor que eu vou dar para ela também. Então, é essencial esses dois, uhum, confiança e amor. muito obrigada. Então, nós já temos aqui duas características que o Alisson ele colocou: confiança e amor. E aí eu quero ouvir mais características. Aqui a Yasmin, ela falou paciência e ser respeitável, né? São duas características que ela considera importantes. Alguém mais gostaria de falar sobre as características que deve procurar no seu companheiro ou na sua companheira? Vou ver Acho aqui, que alguém falou no chat de tá me novo. ouvindo? Ser um bom ouvinte, disse a Lê. Não. Abre seu microfone. Carol, pode falar. Tá me ouvindo? Não, Carol, não dá para ouvir você. Você pode escrever no chat ou tentar de novo ver o que aconteceu com o seu microfone, tá bom? A Lê continuou falando, uma pessoa que saiba se comunicar, o Marcos Ataíde falou de bom humor, né? Então, todas essas características e muitas outras características, elas são importantes. Essa lista que vocês podem ver aqui no slide, é, é, ela não está preenchida, porque eu gostaria que vocês pudessem preencher essa lista, tá? Para que vocês comecem a pensar e a ponderar sobre ela. Aqui tem mais uma aqui. Ser paciente, deixa eu ver, perdão, uma nova mensagem. Digno e parceiro, disse a Carol. Muito bem. Então, eu tenho certeza que aqueles que citaram uma ou duas características, ao fazer a sua própria lista, vai colocar muitas outras características. Então, eu convido vocês a fazerem isso de verdade, é tirar um tempo e começar a preencher características que você quer encontrar no seu companheiro. Características como? Acho que eu me sinto confortável, nem todos serão iguais a mim, então eu não posso fechar isso, né? Mas eu posso pensar nas características que eu quero e eu também posso pensar nas características que eu vou conseguir lidar se a pessoa tiver, que eu vou gostar de lidar, ou alguma que às vezes não é assim lá. Não é exatamente as características que eu escolheria, mas se ele tiver, eu consigo administrar tranquilamente, entende? Então, crie o perfil da pessoa que você quer se relacionar, tá? Porque isso é importante para que você possa analisar e avaliar as pessoas que você vai se relacionar, tá bom? Então, quais das características relacionadas aqui que você acha que seriam mais compatíveis com a sua? Isso é uma outra pergunta importante. Faltou um ponto de interrogação aqui, desculpa. Quais dessas características? Então, você relaciona várias características e você filtra essas características para aquelas que você considera mais compatível a você. E desta forma, você vai criando o perfil das pessoas que você quer se relacionar e futuramente casar, tá? Então, essa é uma lista muito importante. Mantenham isso na mente de vocês. Incompatibilidade é a chave para o fracasso nos relacionamentos. E a gente não pode só fazer escolhas guiados pela emoção, a emoção da beleza, a emoção da paixão, a emoção da atração física. Precisa ter características que ao longo de uma vida convivendo, aquilo vai lhe trazer felicidade, eu vou conseguir administrar, eu vou conseguir lidar.
tá? Isso é muito importante. O elder Robert H. Hall, ele disse o seguinte: a constelação de características que resultam da fé em Cristo são todas necessárias para que permanecemos fortes nestes últimos dias. Então, todo o conjunto de características que desenvolvemos com a fé em Cristo são fundamentais para nós permanecermos firmes nesses últimos dias e aprendermos a fazer as escolhas corretas. Então, elas são fundamentais. Vamos entender melhor isso, né? Essa constelação, esse conjunto de características que vamos desenvolver por meio da fé de Cristo, nada mais é do que as próprias características do Salvador. E todas essas características são importantes. Claro que algumas nós vamos desenvolver em maior ou menor grau, mas nós o faremos se exercermos fé em Cristo, porque é por meio da fé em Cristo que vivemos suas leis, e por meio de viver suas leis, que guardamos seus mandamentos. E por meio de guardar seus mandamentos, nós somos refinados espiritualmente. E ao sermos refinados espiritualmente, nós seremos pessoas melhores. E com certeza vamos atrair pessoas melhores. Vamos nos relacionar com pessoas melhores. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem levantar a mãozinha ou colocar aqui no chat, que eu vou tentar acompanhar aqui a fala a interação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler. Baseado, abram aí para mim, terceiro Nef 27 e 27. Quem sabe de cabeça, parágrafo final da escritura, então já pode falar. Mas baseado no que nós já falamos até aqui, então, qual a característica principal que nós devemos buscar para não haver erro no nosso companheiro ou na nossa companheira eterna? Vamos lá. Primeiro abrir, já pode ler. Eu já achei aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Posso Temos um ler? voluntário para a leitura. Eu vou aqui. Quem quer ler? Ah, o Alisson abriu aqui. Pode ler também, não tem problema. Tá, ok. Saber que O vós, Alisson que vai se... ganhar o pirulito. Está acumulando, Alisson. e sabeis vós que Eu não te ouço. sereis... Opa, acho que é dó. Alisson, eu não estou te ouvindo. Vai ver, acho que foi minha internet. Vocês me ouvem? Sim, e o Alisson Tá me também. ouvindo agora? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Acho que é só eu que não estou ouvindo ele. Tá. Eu não estou escutando vocês. Eu não escutei o Alisson. Finalizou a leitura? Ele terminou de ler? Dá não. Eu não sei o que aconteceu. Eu não estou ouvindo. Tá, peraí. Deixa eu tirar aqui a internet do celular. Oi. Vocês me ouvem? Eu sim. Alguém abre o microfone só para falar comigo aqui, para ver se eu escuto agora vocês. O Alisson está falando de novo? Sim, eu tô. Tá me ouvindo agora? Tá, gente, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu aqui com. Eu não sei o que aconteceu aqui. Só um momentinho.
Oh. Oi, vocês estão me ouvindo? Alguém Sim, fala É sim. comigo? Ah, Sim. agora eu também escuto vocês. Eu tive ah, eu tive aqui um probleminha no meu sistema. Só um minutinho, rapidinho, tá, gente? Só pedir aqui pro Anderson conectar de novo pra gente aqui. É que ele teve que dar uma saidinha da sala. Bora ver se ele atende aqui o celular. Rapidinho. Vamos lá. Mas, agora se você pode ler a escritura de novo. Eu sei que todo mundo ouviu, mas a gente vai. Pode continuar? Pode sim, pode ler. Vamos. E Quem estiver no saber, instituto, rapidinho, Alisson. Quem estiver no instituto, puder avisar aí no o tudo. Anderson para ele voltar na sala, tá? Senão a gente segue aqui mesmo. Vai lá, pode ler. Saber que, saber, saibam vós que sereis juí- juízes desse povo. De acordo com o julgamento de vosso, darei que será justo. Portanto, que tipo de homem devereis ser? Em verdade vos digo, que devereis ser como eu sou. Muito bem. Então, qual a característica principal que nós devemos procurar no nosso companheiro ou na nossa companheira? Anderson, coloca para eu compartilhar a tela de novo, por favor. De acordo com a escritura. Pronto. Obrigada. Hum? Para mim, deveria, como ele disse no, quase no final, né? E em Sim, verdade vos digo, sereis como eu sou, né? Como ele é também, né? exatamente. Que tipo de homem deverei ser? Eis que vos digo que deverei ser como eu sou. Aí nós vamos modificar aqui um pouquinho a escritura. Que tipo de companheiro, que tipo de companheira deveis procurar? Eis que vos digo, diz o Salvador, deveis procurar alguém como eu, com as minhas características, temente a mim, alguém que me segue, que é meu discípulo. Então, às vezes a gente só precisa acrescentar uma necessidade à escritura ou uma pergunta específica à escritura para obtermos a resposta. E então, o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Nós vimos aí os conselhos e o que nós precisamos fazer. Tá, eu preciso procurar alguém como Salvador. E aí? O que isso significa? Hum? Vocês estão mais quietinhos hoje, né? O que isso significa? Vamos lá, eu dar um spoiler para ajudar. Pode posso. falar. Não, Pode. eu vou ler então. Já tá aí o Ah, spoiler. sendo assim, tá bom. Tá bom. Discípulo é alguém que foi batizado e que tem o desejo de tomar sobre si o nome do nosso Salvador e de segui-lo. O discípulo se esforça para tornar-se como ele é, guardando seus mandamentos na mortalidade, assim como um aprendiz procura tornar-se como seu mestre. Muitas pessoas ouvem a palavra discípulo e acham que ela significa apenas seguidor, mas o discipulado genuíno é uma condição de ser e não do que
sugere ser. Eu ia comentar uma palavra que diz aí, que discípulo é alguém que se esforça. Então, não é esperar que o outro seja perfeito, mas que esteja se esforçando, mesmo com seus erros lá, se atropelando no meio do caminho, que é algo que acontece com todos, mas alguém que tem o desejo e que age, porque é isso que é a fé, né? É tanto acreditar, é tanto ter o desejo de fazer as coisas quanto agir. Muito bem, obrigada, Lê. E além de tudo isso que a Lê falou, logo no início, ele nos dá uma característica, nos dá uma condição, vamos dizer assim, muito importante na hora da nossa busca. Que condição é essa? Que ele já fala aqui na primeira linha do parágrafo. Né? Foi batizado, né? Exatamente. Ele precisa ser batizado, membro da Igreja de Jesus Cristo. Isso está associado ao propósito. Ao propósito. A pessoa ela precisa comungar da mesma fé que você, das mesmas crenças, querer as mesmas coisas, querer estar no templo, te levar ao templo. Não é possível ter um casamento, entrar no novo e eterno convênio que a gente acabou de aprender nas Escrituras, se essa pessoa não for membro da Igreja de Jesus Cristo. Então, por aí a gente já vê. Eu não estou falando aqui, gente, que só dentro da igreja tem as melhores pessoas. Não é isso. Nós estamos falando de convênios, nós estamos falando de algo muito maior que a gente deseja para a vida da gente, que é ter uma família eterna, que é ser feliz no relacionamento, que é aprender a fazer a escolha da pessoa certa, tá bom? Então ela precisa ser membro da Igreja de Jesus Cristo, e aí tem uma outra situação que é muito importante que está no segundo parágrafo. Ser membro da igreja e na segunda linha. Ser um seguidor Na dele, né? segunda linha e no início da terceira. Muito bem. Muito bem, Marcos. Obrigada. Precisa ser um. Precisa desejar tomar sobre si o nome de Jesus Cristo e segui-lo. Então, só aqui no início desse parágrafo, nós vemos três coisas que são muito importantes na hora de eu fazer a minha escolha. Então, ele precisa ser membro da Igreja de Jesus Cristo, ele precisa desejar tomar sobre si o nome de Jesus Cristo e segui-lo. Que ao fazer isso, essa pessoa ela tem condições de estar no templo comigo e lá fazermos convênios para esta vida e para toda a eternidade. E aí, depois disso, entra o que a Lê falou, né? Se esforçar a cada dia em guardar os mandamentos e se tornar como ele é. Então, eu preciso conhecer as características do Salvador para que eu possa reconhecer essas características em outra pessoa. E aí vem aquela pergunta bem pessoal, apenas para refletirmos. O quanto eu conheço das características do meu Salvador? Então, ao conhecer, eu reconheço. Isso é muito importante. E no segundo parágrafo fala algo que eu particularmente gosto muito. Qual que é a base do seguidor de Jesus Cristo? Ou melhor, eu vou melhorar a pergunta para a resposta estar aqui no segundo parágrafo. Qual é a condição para o seguidor, para o discípulo de Jesus Cristo? Aqui, ó, na penúltima linha. Hum, É o de ser. comuni- Opa, Comunicação. eu falei antes de Olha, você. Pode falar. discípulo inclui uma condição a ser não se reguer, né? Isso será o O discipulado genuíno, verdadeiro, ele tem a condição de ser, é de ser,
é de dentro para fora, e não aquele que sugere ser, que é de fora apenas, que é para mostrar para as pessoas, mas que na verdade ele não tem isso dentro de si. Alguém sugere ser um discípulo de Jesus Cristo, ela fala seguir Jesus Cristo, mas ela não o faz verdadeiramente, porque para seguir é o ser, é quem você escolhe se tornar. E a cada dia, com suas ações de guardar os mandamentos, nas, estudar as escrituras, orar, jejuar, ir à igreja, servir, frequentar o instituto, aprender, se fortalecer. Então, isso é o verdadeiro, é o genuíno discípulo de Jesus. Então, a gente pode, nesse momento, fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Em que condição eu me encontro? O de ser ou o de sugerir ser? O de ser ou de apenas falar que é? Então, eu posso, nesse momento, fazer uma pausa e refletir sobre mim mesma. E aí eu convido vocês a fazer isso. Reflitam sobre vocês mesmos. Se eu fosse pontuar algo nesse momento, eu pontuaria que conhecer as características de Jesus Cristo para reconhecer nos outros e ser, ao invés de só falar, ser. Fazer, ao invés de só falar, que faz. Tá? São dois pontos muito relevantes e muito importantes. E para ajudar ainda mais nessa, na escolha do meu companheiro eterno, então eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Esse aqui é um funil muito importante, que vocês observam que ele começa bem largo e ele vai diminuindo, afunilando, porque esse é o objetivo, para que nem tudo passe. E essas partes mais em escuro, que você pode ver aí, que está escrito filtro 1, filtro 2 e filtro 3, é exatamente isso. São os filtros que vão impedindo que qualquer coisa passe. E nós vamos aplicar esse filtro à nossa vida, à nossa escolha para um companheiro, uma companheira eterna. Então, todos com quem nós podemos casar, quem são? São muitas pessoas à nossa volta. Todas as pessoas podem representar aí um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada, em perspectiva para qualquer um de vocês, tá? Só que eu não vou casar com qualquer pessoa, então eu já vou aplicar aí o primeiro filtro, que são o filtro das qualidades pessoais. A gente falou sobre isso, as características que eu quero encontrar num companheiro, e aí eu vou traçando o perfil da pessoa que eu quero conviver, né? Origem, personalidade, caráter, tudo isso é muito importante e é um filtro fundamental, que já vai deixar aí possivelmente várias pessoas de fora, tá? Mas eu preciso aplicar esse primeiro filtro. E aí, aqueles que eu gostaria de namorar, o segundo filtro, tá? Você pode ver aí que já começou a finilar um pouco mais. Metas, valores, objetivos, conquistas, sonhos, tudo isso pode se enquadrar aí nesse segundo filtro. Então, eu vou ver qual a perspectiva dessa pessoa, tá? Para ver se ela se enquadra dentro da minha perspectiva, se ela tem ou não perspectiva, quais são as metas de vida dela, se ela cumpre essas metas, quais os valores. Alguns de vocês aí falou sobre as características, citou o respeito, né? Então, quais os valores dessa pessoa? Se ela sorrir, se você, se ela te faz sorrir, isso me fez lembrar. Isso, desculpa, que meu marido está aqui na frente fazendo gracinha. Então, isso me fez lembrar, inclusive, de nós dois, eu e meu marido. Hoje, a gente sempre se fala ao longo do dia. Às vezes, o dia da gente é tão corrido que a gente se vê de manhã e à noite
e a gente tem aquela sensação assim, nossa, parece que a gente não se vê há um tempão, né? Mas hoje, em especial, ao longo do dia, nós nos falamos algumas vezes por telefone, tá? E aí, e aí a gente estava brincando e a gente começou a rir junto, e aquela risada gostosa, sabe? Aquela risada de felicidade. E aí, então, eu até comentei com ele, né? Eu digo, que bom que eu faço você sorrir. E ele disse, sim, você me faz sorrir, você é o motivo da minha felicidade. Então, isso é muito importante. O outro precisa te fazer feliz nas pequenas coisas. E você precisa ser o motivo da felicidade do outro nas pequenas coisas também. Então, compreender isso vai nos ajudar. Aí é um filtro importante. Ter isso definido é um filtro importante, tá? Deixa eu ver, alguém levantou a mãozinha aqui? Dizendo, não, vocês estão gostando de me ouvir hoje, né? Então, esse é um outro filtro. Aí nós vamos passar para o terceiro filtro, ficou mais fininho ainda, né? Que é aí o filtro do namoro, que vou acabar entre o segundo e o terceiro filtro, eu vou me interessar por alguém. E aí, então, sobre as experiências compartilhadas. Né? Que tipo de experiências eu quero viver com ele? Como estão sendo essas experiências que a gente tem junto? Se essas experiências são em comum, se deixam os dois felizes, os dois realizados. Então, isso tudo é importante. Quando eu comecei a namorar com o meu marido, nós conversávamos muito sobre muitas coisas. E uma das coisas que a gente estabeleceu para as nossas vidas, para a nossa relação, foi vigiar. A gente sempre falava, vamos ser sentinelas em nossas próprias vidas. Nós vamos vigiar. E uma outra coisa que foi muito importante, você vai ser a pessoa mais importante para mim e eu vou ser a pessoa mais importante para você. Então, e fazê-lo feliz me faz feliz. Eu encontrei a felicidade ao vê-lo feliz. Essas experiências compartilhadas na nossa relação e que era muito bom, fortaleceu o nosso amor. Então, as experiências compartilhadas, elas são importantes. Se a experiência só é bom para um e não é para o outro, acende ali um sinal de alerta. Opa, calma lá, não é isso que eu quero para minha vida. É que nem aquela história que às vezes a gente ouve, né? Que a piada só fez um rir, não foi legal. Se a experiência só fez um feliz, ou só um gostou, não é legal. Tá? E é claro que eu também não posso esquecer um detalhe importante, gente. Não posso esquecer um detalhe importante. Eu não posso estar travada na minha forma de ver. É o que eu quero, o que eu sinto, é da minha maneira. Não é assim, tá? Por isso, são as experiências partilhadas, as experiências compartilhadas. As experiências que vocês vão viver juntos, os momentos que vocês vão dividir e as experiências que vocês vão desfrutar, tá bom? E isso precisa fazer os dois felizes. E aí, então, depois de conseguir um sinal verde para todos esses filtros, conseguiu um, passou, vem aí, então, o noivado, o filtro 4, que são a inspiração para ambas as pessoas. A resposta precisa ser dos dois. E essa decisão, ela não pode ser tomada na dúvida. Ela não pode ser tomada baseada apenas, eu volto a dizer, em emoções superficiais. Ela não pode ser baseada em beleza. Ela não pode. É um risco muito grande que eu peço, por favor, para que nenhum de vocês corra. É um risco muito grande. Então, ambos
A inspiração precisa vir de ambos. O desejo precisa vir de ambos. A busca precisa vir de ambos. O crescimento espiritual precisa vir de ambos. Então, nós, a partir desse momento, nós não estamos mais apenas compartilhando de duas vidas, a minha e a dele. As vidas começam a se entrelaçar. Nesse momento, as vidas vão começando a se entrelaçar. E isso é importante. É importante. Não é mais a minha vida e a vida dele. É a nossa vida. E, e é uma experiência maravilhosa. Quando você descobre que você não sabe mais aonde a sua vida começa e aonde termina do outro. Porque ela se tornou uma só. E do fundo do meu coração é o que eu desejo para vocês. Que vocês possam encontrar, aplicar esses princípios à vida de vocês. Aplicar esse filtro com sabedoria, buscando a orientação do Espírito, para que vocês possam chegar ao final dele, aquele único que passar, ou aquela única que passar, seja aquele que vai completar a sua vida de uma tal maneira que não existe mais a vida dele ou a sua vida. Existe os dois, a vida dos dois juntos. E isso é o que Deus deseja para nós. Pode falar, Lei. Eu tenho uma pergunta. O amor pela outra pessoa é essencial para poder se casar? Sim, é claro, você precisa amar o outro. Olha bem, você perguntou, o amor é essencial para casar? Claro. Mas se você for além na sua pergunta, o amor é essencial para ficar junto para sempre? Não, porque nós precisamos de mais. E é por isso que é uma construção, e também uma construção de sentimentos e de valores juntos. É o amor, respeito, a admiração, a cumplicidade, o companheirismo. Entende? Tudo isso são tijolos que nós vamos colocando por cima do amor, que vai evoluindo e que vai crescendo e que vai se modificando. Às vezes a gente acha que quando você conhece alguém precisa ser aquele amor assim, avassalador, aquele sentimento, pá, né? E pronto, ai, amei, eu sei que eu tô amando. Mas o amor, ele evolui, ele se modifica. E essa é a mágica, essa é a beleza do amor. Ele se modifica, ele vai se transformando a cada momento. E aí você percebe que outros sentimentos são importantes. Como eu falei, o respeito, o companheirismo, a, a, a cumplicidade, a amizade, tudo isso. E tendo como base principal o discipulado a Jesus Cristo. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, irmã, obrigada. Por nada. E, e aí eu quero finalizar esse momento mostrando esse slide para vocês. Esse slide, ele contém tudo que eu tenho de mais importante na minha vida. Tudo que eu construí de mais valioso ao lado do meu companheiro eterno. Eu lembro que quando eu conheci o Carlo, eu disse para ele que eu ia casar com um homem que pudesse me levar para o templo e, e pudesse junto comigo construir uma família eterna. E nós conseguimos isso juntos.
Esses são os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, como a maioria de vocês devem conhecer, se não todos, o Gustavo, a Carol e a Amanda. E o Carlo tem 2 filhos, o Pedro e a Mariana. Juntos, nós dois temos 5 filhos. Eu só estou falando isso para vocês a título de informação, porque quando me perguntam, para mim ou para ele, quantos filhos nós temos, a gente sempre responde a mesma coisa. Temos 5 filhos. Quando perguntam para os meus filhos quantos irmãos eles têm, 4 irmãos. É porque nós somos só uma família. Eu sou muito grata a Deus por tê-los na minha vida. E o templo é o meu lugar favorito na Terra. Foi lá, e esse templo em especial foi o templo em que eu me selei com meu marido para esta vida e para toda a eternidade. Eu amo o templo e amo o Evangelho de Jesus Cristo, que me proporciona poder voltar a viver com minha família e com Ele, o meu Pai Celestial, para sempre. A eternidade, ela não seria eternidade, não seria felicidade se eu não tivesse a minha família comigo. Deus, ele não me daria um homem tão maravilhoso e filhos que eu amo tanto se tirasse eles de mim com a morte. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós temos esse privilégio sagrado de realizarmos essas ordenanças para esta vida e para toda a eternidade. A minha família é para mim a maior e melhor e mais gloriosa e incrível demonstração do amor de Deus por mim. O meu marido, Carlo, é o homem mais incrível que eu conheço. Ele é o homem mais íntegro que eu conheço. Ele me faz feliz todos os dias. Eu sou a coisa mais importante, a pessoa mais importante da vida dele e ele é da minha. Somente porque nós somos a pessoa mais importante um da vida do outro, é que os nossos filhos podem se tornar tão importantes para nós. E porque o Pai Celestial e Jesus Cristo é a coisa mais importante para nós dois também, que os nossos filhos se tornam, a nossa família se tornam mais especiais do que tudo. Então, o desejo do meu coração é que vocês consigam construir uma família tão linda quanto essa, né? Vocês não podem negar. Uma família tão linda quanto essa. Meninas, que vocês possam buscar as características do Salvador nos rapazes que vocês querem namorar e casar. Porque se fizerem isso, prometo a vocês que serão tão felizes ou mais do que eu sou no meu casamento. Lembrem-se que vocês são as meninas dos olhos de Deus. Ele as quer felizes, bem cuidadas, protegidas na mortalidade, por homens especiais. Eu sei que tem para cada uma de vocês. Rapazes, lembrem-se que ao se casarem com uma moça, você vai estar também se casando com uma filha de Deus. E você tem grandes responsabilidades com ela. Mas, sobretudo, por ser um homem especial, Deus também deseja que encontre a felicidade. Foquem no templo. Se mantiverem seus olhos no templo, vocês nunca se perderão. Se mantiverem suas famílias no templo, vocês não perderão um ao outro. Eu testifico disso. E eu desejo, Yasmin, que você possa, que daqui a 6 anos, ou talvez antes, não conheço sua vida, encontrar
esse homem especial que a fará feliz. Ela já é casada. Ah, Yasmin está falando que é casada há 6 anos? Ah, é verdade, Yasmin. Agora que eu li direito, sou casada há 6 anos. Você tem uma cara de menina, Yasmin. Achei que você ainda era solteira. Que bom. Desejo que você esteja feliz nessa relação hoje e sempre. Mas se construir suas, sua relação sobre o Evangelho de Jesus Cristo, por mais dificuldade que possa aparecer, a felicidade será que vai predominar. Eu quero testificar a vocês sobre esse amor infinito do Salvador por cada um de nós. Eu quero testificar a vocês que o Senhor criou o plano de salvação, o plano de felicidade, para que nós pudéssemos construir bases familiares eternas e pudéssemos voltar a viver com Ele, com essas pessoas que amamos tanto na mortalidade. Testificar também que Jesus Cristo vive e que este é o seu Evangelho. E lembrem-se, mantenham em vista o templo. Então, com certeza, vão encontrar a pessoa certa. Disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada pela presença de todos vocês na nossa aula. Foi uma aula maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento. Hoje nós tivemos vários alunos na classe e isso me deixou bastante feliz por ter todos vocês aqui. Não sei se o Anderson ainda está por aqui, que ele está ocupado lá no Instituto. Não sei se ele ainda está por aqui para fazer nossa foto, mas se não tiver, sorriam, se desejarem abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Muito bem. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês. Nós nos encontramos na próxima semana, tá bom? Aí nós vamos fazer a oração e aí depois eu quero que vocês permaneçam um pouquinho mais, que a gente vai falar só sobre, eu preciso só de uma informação de vocês, tá bom? Sobre algo que eu quero fazer, tá? Eu gostaria de convidar o Marcos Ataíde para fazer a oração para nós. Tudo bem, Marcos? Sim, sim. Licença. Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti por mais esse dia, por Teu Evangelho, pelas bênçãos e as oportunidades que o Senhor nos estende. Pedimos humildemente um bom restante de noite e um bom final de semana. O Senhor nos acompanhe, nos oriente e fortaleça. São estas bênçãos que nós humildemente te pedimos e agradecemos, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.